Bom, a questão da quantificação ou individualização na petição inicial do pedido de dano moral e ou dano patrimonial, claro que a matéria é controvertida. Isso porque a CLT não tem uma regra que exige essa quantificação. Aliás, o 840 da CLT dispõe que a petição inicial será simplória e que a gente, ao final, dará um valor à causa. Não exige que cada pedido seja quantificado, gente, salvo se a ação for promovida no procedimento sumaríssimo, quando tem que ter valor líquido de cada um dos pedidos. Bom, mas o TST, através do artigo 3º, inciso 4 da Instrução Normativa 39, entendeu que todo o artigo em relação ao valor da causa é compatível ao processo do trabalho, aí incluído especificadamente o inciso 5 do 292 do CPC novo. Então, nós temos aí a compatibilidade, entendo eu, de exigência de quantificação. Mas, professora, e se ele não quantificou? Dá prazo para emendar, para que ele aponte os valores que ele entende cabíveis para aquele dano, seja ele patrimonial ou moral. Bom, vamos às regras de conexão. O que mudou? Primeira coisa, o que mudou em relação à conexão lá no processo civil que nos influencia é o seguinte. Agora o CPC é claro que a conexão se dá em processos da mesma fase processual. Isso já era motivo de vasta doutrina, já era praticamente unânime, mas hoje deixou expresso. Salvo, isso é uma grande novidade, e o TST entendeu compatível pela Instrução Normativa 39, é possível a conexão de um processo de conhecimento com um processo de execução. E aí o TST, num outro artigo que a gente vai ver mais tarde, dentro da Resolução 39, explicitamente disse que cabe na Justiça do Trabalho a execução de nota promissória ou de cheque quando esse valor estiver relacionado a uma dívida trabalhista. Todo mundo sabe que o cheque, a nota promissória, uma vez emitido, se desvincula da origem da dívida. Mas o TST entendeu que não, que nesse caso, se já existir uma reclamação trabalhista, por exemplo, cobrando algumas parcelas, e houver um cheque sem fundo ou uma nota promissória em que o empregador reconhece o exato valor constante do termo de rescisão, ele junta uma ação, junta o cheque e as verbas, o termo de rescisão com o exato valor, faz a correlação daquele título executivo com aquela declaração, que é o termo de rescisão, e simplesmente por conexão reúne as duas ações. Muito estranho, né? Uma ação de execução com uma ação de conhecimento, pois isso está claro hoje no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 1 do novo CPC, e isso também está no artigo 13 da Instrução Normativa do 39 do TST. Lembrar que também o CPC reconhece algo que nós, processualistas do trabalho, já fazíamos há muito tempo. Nós já reconhecíamos a conexão nos casos em que havia prejudicialidade. Isto é, vou dar um exemplo clássico que era difícil para a Justiça do Trabalho. Nós tínhamos uma ação de consignação em pagamento, ajuizada pelo empregador, para ofertar as verbas da rescisão que o empregado se recusou a receber. Então, o empregador era o autor, o réu era o ex-empregado. E o empregado, por sua vez, ajuizava uma outra ação que caiu em outra vara contra o empregador, pedindo várias parcelas, inclusive as verbas da rescisão. Ora, aparentemente não há nem continência, nem conexão. Por quê? Porque as partes, embora sejam as mesmas, estão em polos invertidos e com pedidos separados. Nós não conseguíamos fazer aquela identidade perfeita que o CPC de 73 dizia. Mas eu não tenho como julgar uma ACP, uma ação
de consignação em pagamento, em que o empregador oferta verbas da rescisão, separadamente de uma reclamação trabalhista em que um dos pedidos do empregado é pagamento de verbas da rescisão. Os pedidos são prejudiciais entre si e, por isso, nós reuníamos as ações para o juiz prevento, que agora é o do protocolo e não mais da distribuição, fez o protocolo, bateu no juiz, distribuiu, ele é. Isso porque no CPC antigo a gente tinha, era do registro ou era da distribuição, a gente tinha uma diferença e na Justiça do Trabalho sempre foi a partir do momento que entra e é distribuído. Distribuiu, caiu num juiz, ele que primeiro conheceu, independentemente de ter havido audiência ou não, independentemente de ter havido citação ou não, ele é o prevento para julgar essas duas ações em conjunto. Então, só para a gente resumir, vamos ao slide. Está lá, conexão, novidades, apenas processos na mesma fase, isso não é uma novidade, né? Isso já estava até na súmula 235 do STJ, isso agora só está expresso, não precisa mais da súmula. Também é aplicável para os casos que gerem risco de decisões conflitantes, mesmo que uma das partes não sejam as mesmas ou que elas estejam invertidas. Isso também a gente já fazia, estava também na súmula 235 do STJ. A ação de conhecimento e a ação executiva podem ser reunidas e mais tarde a gente vai ver que o TST deu a competência ao Justiça do Trabalho para executar título executivo extrajudicial ou cheque, né, cheque ou nota promissória, desde que vinculado a uma dívida trabalhista. Lembrar que a prevenção agora já era assim, é do registro da distribuição, para nós sempre foi da distribuição, quando chega, toca no juiz. O juiz do trabalho, assim como o cível, a gente sempre fez correção de ofício do valor da causa, também não é nenhuma novidade. Para o CPC isso é uma novidade. E o TST expressamente afirma que isso é aplicável ao processo de trabalho. Vamos lá ao PowerPoint. Diz lá o artigo 292, parágrafo 2º, que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando incompatível. O artigo 3º, inciso 5 da Instrução Normativa também diz isso, e por isso foi cancelada a OJ 155 da SDI 2 do TST, mas aparentemente isso conflita com o artigo 840 da CLT, que sequer exige esse valor da causa para que o juiz corrija. Tem que ter valor para fins de alçada. Isso vale também para mandado de segurança e ação rescisória, que são duas ações que a gente importa, não só os procedimentos, como todo o direito, do direito processual civil. Acordo. O acordo mudou um pouquinho, gente. Primeiro, se houver um acordo judicial feito antes da sentença, o CPC expressamente isenta de pagamento das custas remanescentes. Eu acho que isso está no artigo 515, no artigo 90, parágrafo 3º, 515, inciso 2, parágrafo 2º. Não, esse está no 90, desculpa. Se fizer o acordo antes do juiz sentenciar, o artigo 90, parágrafo 3º, claramente diz isso. Lembrem, aqui no processo civil, primeiro as partes pagam as custas, depois ajuizam a ação. Lá no processo do trabalho, não há pagamento de custas antecipadas. Você ajuiza a ação, ela é graciosa de início. Você paga ao fim, se sucumbente no objeto da lide. Então, não há pagamento de custas. Ora, se não há pagamento de custas, e se o juiz fizer o acordo, e com a gente isso acontece, vamos dizer, 30%, 40% das ações trabalhistas, há acordo já na primeira audiência, antes da contestação. Se você faz o acordo antes da defesa, então ele não vai pagar nada, porque não houve antecipação das custas. O CPC diz que ele não paga as custas remanescentes, isso é o que faltava. Eu posso aplicar essa regra ao processo do trabalho adaptável ou não? Primeiro, se isso é um estímulo à autocomposição,
Como normalmente o trabalhador é hipossuficiente, tem a gratuidade de justiça, e como a CLT é expressa dizendo que no caso de acordo as custas são rateadas, e normalmente nós isentávamos o autor por ser hipossuficiente ter gratuidade de justiça, eu não vejo problema da gente aplicar essa regra, apesar da gente ter regra própria. Então, vamos lá. Alguns vão defender que a regra é inaplicável, porque a gente tem regra própria no 790, parágrafo 3º da CLT. 790, parágrafo 3º da CLT diz que, em caso de acordo, as custas são rateadas, não importa a época que o acordo é feito, no início, no meio, no final do processo, as custas são rateadas e 50% para o autor, 50% para o réu. Então, essa é uma posição. 2, entendo que não há incompatibilidade de se aplicar a liberação do valor das custas quando o acordo é feito antes de dar todo o trabalho para o judiciário. Antes da sentença, fizeram acordo, eu não vejo incompatibilidade, apesar de termos regra própria. O TST não falou nada sobre a aplicação ou não dessa regra. Mas eu digo uma coisa a vocês, a resolução 39, ela não exclui outras normas de sua aplicação. Ela diz, são aplicáveis ao processo de trabalho, entre outras, as seguintes normas. São inaplicáveis, entre outras, as seguintes normas do CPC. Então, ela não foi exaustiva. A resolução 39 do TST não é exaustiva, ela é exemplificativa, ela é um norte. Também não é obrigada a fazer o que a instrução normativa disse, ele só trouxe um conforto maior para nós, juízes de pisos inferiores à Corte Superior. Bom, também o CPC, isso foi muito diferente, permitiu que é possível fazer acordo incluindo um sujeito estranho. Dá uma olhadinha no 515, vamos ali ao PowerPoint. O 515, inciso 2, parágrafo 2º, diz acordo judicial com sujeito estranho e objeto mais amplo ou diverso. Isso para o CPC é novo. Para nós é muito antigo. Cansamos de aplicar a possibilidade de acordo com objeto mais amplo do que aquele. O empregado ajuiza uma ação, cai no juiz A. Ajuiza outra ação com outro pedido, cai no B. Ajuiza outra ação com outro pedido, cai no C. Vem aqui e faz um acordo, mas o empregador só quer fazer acordo com aquele empregado se ele quitar as outras ações. E ainda quitar aquilo que ele ainda ia entrar na justiça. Então, ele, nesse processo, pede 10 mil. E o acordo é de 60 mil. Isso sempre foi possível na Justiça do Trabalho, porque quando ele dá quitação, pode dar quitação ao extinto contrato de trabalho. E o contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo que pode ter demorado 5, 10, 15, 20 anos entre empregado e patrão. Ele está ali fazendo um acordo para quitar não só aquilo que está sendo oferecido no acordo, mas qualquer outra verba, porventura, devida. Nós também já fizemos muito acordo por sujeito estranho. Muitas vezes o empregado ajuiza a ação contra o intermediador de mão de obra, a empresa que faz a terceirização. Por ser constantemente revel, o tomador vem, prova que é o tomador e faz um acordo com aquele empregado. Você podia me perguntar, mas olha, qual o interesse do tomador fazer um acordo com o empregado se ele não é réu? Porque ele pode continuar trabalhando no mesmo tomador. É muito comum o tomador público se manter vários empregados terceirizados e só mudar de 2 em 2 anos a empresa que terceiriza. O próprio tribunal é um exemplo disso. Os ascensoristas, os garçons, os atendentes, o pessoal de limpeza, conservação, são todos terceirizados e estão trabalhando no tribunal há 10, 15, 20 anos, mas cada hora com uma empresa que faz intermediação diferente. Pode ser que ele queira o bem deste trabalhador e ofereça para pagar. Não vejo qualquer obstáculo. Isso agora está lá expressamente autorizado e nós já fazíamos isso há muito tempo.
Uma das grandes novidades é que nós, da Justiça do Trabalho, sempre entendemos que cabe ação rescisória de acordo judicial homologado judicialmente. Isso é, aquele acordo feito pelo juiz do trabalho ou aquele extra homologado judicialmente. Nós entendíamos que, como ele faz coisa julgada material, como ele equivale a uma sentença de mérito irrecorrível na forma da CLT, nós sempre defendemos que a ação própria para desconstituir um acordo judicial era ação rescisória. Agora, o CPC é claro no sentido de que acordo judicial é ação anulatória, distribuída para um dos juízes da vara ou para aquele que fez o próprio acordo, se você entender que há prevenção, apesar das fases serem diferentes. Então, nós temos que saber se nós vamos adotar essa regra. A TST foi silente na resolução 39, se nós vamos aplicar essa regra ao processo do trabalho e, se for aplicar, se a gente vai revogar ou cancelar, se assim preferir, a súmula 259. Vamos lá, a leitura ao PowerPoint. Ação anulatória, artigo 966 do Código Civil, parágrafo 4º, deixa claro que não cabe ação rescisória. Se entender dessa forma, nós temos que cancelar a nossa súmula do TST 259. Incompetência. Mudou muito para a justiça comum, para o processo comum. Para nós, não mudou tanto. Para nós, a contestação, ela era uma peça única, onde todas as preliminares, salvo a exceção de incompetência relativa e suspeição, todas eram arguídas como capítulos. A própria reconvenção no processo do trabalho poderia ser por peça própria ou como um capítulo da contestação. Isso porque nós não temos previsão de exceções processuais como tinha o CPC. O CPC, então, altera, dizendo que agora todas as incompetências serão arguídas como preliminares. Para nós é aplicável em relação à absoluta, entendo que em relação à relativa nós temos regra própria no artigo 799 e 800 da CLT, então em relação à relativa acho mais difícil ser aplicável, mas em relação à competência absoluta não vejo problema nenhum. E o grande problema de se aplicar a regra de que pode-se arguir a incompetência no domicílio do réu é que a nossa contestação é em audiência. Se o réu mora lá no Amazonas e a audiência é aqui no Rio de Janeiro, e se ele argue como preliminar de uma contestação a sua incompetência, e aqui no Rio de Janeiro é PJE, processo judicial eletrônico, o juiz só tira a trava, só abre a contestação se o réu estiver presente. Porque se o réu estiver ausente à audiência, ele é revel. Porque no processo do trabalho, a apresentação da contestação é em audiência, oral ou escrita. Agora, com o PJE, que tem que ser até tantas horas antes da audiência, porque ela necessariamente tem que ser escrita. E se não for escrita, vai ter que ditar para se digitar a contestação no momento da audiência. Então, essa regra, ela fica um pouco prejudicada no processo do trabalho de se arguir. Se o réu entender, puxa, olha, mas o CPC quis que ele não se deslocasse lá de Manaus até o Rio de Janeiro, não gastasse dinheiro com passagem, ele vai ter que ir até o Rio de Janeiro para arguir a incompetência. Então, antes da audiência, antes da contestação, manda uma peça processual, manda uma petição para o juiz. Senhor juiz, essa é uma ação de divórcio, não tem nada a ver com uma ação trabalhista, quero a incompetência. Então, se você veio com uma petição e como as preliminares devem ser de fato julgadas antecedentes, ótimo. O juiz pode apreciar e declinar, não vejo problema. Mas se você o fez na
peça de defesa, que hoje se chama contestação, aí fica difícil dizer que você não tem que comparecer à audiência, deve comparecer. Lembrar que você deve julgar antes as preliminares, isso já estava previsto, está previsto no 340 do CPC e no 852G da CLT, então não tem nenhuma novidade. Alegar incompetência, já falei, na própria defesa, salvo a relativa, que tem meio próprio, que é a exceção. Em relação aos poderes do juiz, eu só vou falar os novos, né? Porque não houve tanta alteração. Os poderes do juiz estão no artigo 139. E se muitos afirmam que esse é um código para os advogados, eu discordo. Esse é um código para a efetivação da tutela. É um código que dá, por um lado, mais poderes para os juízes, por outro lado, maior contraditório e não efeito surpresa para os advogados. É um código que atende a todos. Atende aos anseios dos tribunais superiores no sentido dos precedentes obrigatórios, da verticalização da jurisprudência, do respeito à disciplina judiciária, da tentativa de se reduzir. É um código que atende a todos. Contrariamente a diversos colegas da minha área, eu acho que o código veio em boa hora, é um código democrático, é um código que aprimora as regras de processo. E entre essas novidades, eu trouxe a do inciso 4 do artigo 139, vamos ao PowerPoint, diz que o juiz pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, isso não é só a litigância de má-fé, as astreentes, é também, por exemplo, você determinar algo sob pena de crime de responsabilidade, você mandar, por exemplo, desligar o WhatsApp em todo o território nacional, porque houve descumprimento de uma ordem judicial. Esses poderes do juiz, sejam eles algumas vezes tomados de forma abusiva ou não, estão ali no inciso 4 do artigo 139. O inciso 5 diz promover a qualquer tempo a autocomposição. Nós sempre tivemos a prioridade à autocomposição. O problema é que deixamos de lado os conciliadores e os mediadores, normalmente. Dilatar prazos processuais, jamais reduzi-los. Exercer o poder de polícia requisitando força policial, também não há nenhuma novidade. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-la, nesse caso não haverá pena de confissão. Suprimento dos pressupostos processuais e do saneamento. Eu acho que o inciso 9 do artigo 139, ele é uma ratificação do princípio da primazia da decisão de mérito. Tem que acabar com essa jurisprudência defensiva. Os juízes têm que mudar o paradigma, o comportamento e parar de arranjar defeito nas iniciais, nos recursos, nas defesas, para tentar extinguir e ser o juiz extintor, aquele que tenta extinguir de qualquer forma sem resolução de mérito. Ele tem que, ao contrário, usar da cooperação, que hoje é um princípio processual, e cooperar com as partes no sentido de procurar o endereço correto do réu, oficiando os órgãos competentes, de procurar dar prazo às partes para sanear aqueles vícios que são saneáveis, porque, né, intempestividade não tem jeito para você corrigir. Falta de dialeticidade de um recurso não tem como você corrigir, mas há vícios como as custas, a irregularidade de representação, o númerozinho errado, os centavos errados, a guia colocada no número ou no que for errado, dá para melhorar e ratificar, ou melhor, repetir o ato e dar prazo para a parte para tanto. Decisão prolatada por juiz incompetente, eu já tinha comentado essa grande mudança. Antes, se o tribunal declara a incompetência, ele tinha que dizer, por força da súmula 255 do STJ, que a sentença era nula
e, anulada a sentença, remetia o processo ao juiz competente. Então, eu, juiz do trabalho, da segunda instância, isso é, desembargador do trabalho, via que o juiz julgou uma questão que nós somos incompetentes, e ele julgou o mérito, eu tinha que primeiro anular a decisão dele para então reconhecer a incompetência e remeter. Essa era a redação da súmula 225, que ainda será alterada provavelmente pelo STJ. Hoje você simplesmente reconhece e remete. O juiz que receber dará a valoração que entender. Isso está lá no artigo 64, parágrafo 4º do novo CPC. Isso é uma grande novidade e cá para nós, perfeitamente compatível com o novo CPC, tem tudo a ver com a celeridade. Por que você vai voltar o processo para trás para ele andar para frente? Pode ser que aquela decisão, mesmo aprolatada por um juiz incompetente, esteja perfeita. O que faz o juiz competente quando receber? A ratifica e prossegue. Condições da ação, já tinha dito também isso, vamos ao PowerPoint. As condições da ação, o nome condições da ação não existe mais, é só dar uma olhadinha no artigo 17 no 485 do novo CPC. Acabou a impossibilidade jurídica, alguns afirmam que ela está vinculada ao mérito, eu prefiro não afirmar nada, simplesmente acabou. E aí o que aconteceu com a falta de legitimidade e interesse processual? Eles passaram a ser, segundo alguns autores, pressupostos processuais. Litisconsórcio. Vamos falar um pouquinho das pequenas mudanças em relação ao litisconsórcio. Primeiro, o CPC deixou bem claro a diferença entre o litisconsórcio necessário e o litisconsórcio unitário, porque a redação era horrível. Eu me lembro que a gente tinha que fazer um desenho no CPC de 73 para a gente entender o que era o necessário, o que era o unitário. Todo mundo entendia na doutrina, mas o código... Agora há uma clareza solar na lei ao conceituar e diferenciar o que é unitário e o que é necessário. Não mudou nada no conceito, só deixou claro. Isso está lá no artigo 114 a 116 do novo Código Civil. Mas não foi só isso que mudou. Lá no CPC novo, havendo litisconsortes que trabalham em escritórios diferentes e representam os réus, o prazo seria em dobro. Artigo 229. Ah lá. Vamos ao PowerPoint. Artigo 229 do novo CPC. Prazo em dobro para praticar atos, desde que advogados distintos de bancas diferentes, ambos estejam no polo passivo e tenham comparecido, porque se um for revel não conta, e os autos sejam físicos. Isso para o processo civil. Se os autos forem PJE, não há prazo em dobro. Mas se os autos forem físicos, em papel, advogados diferentes, de bancas diferentes e ambos no mesmo polo, o prazo era em dobro. Isso é inaplicável ao processo do trabalho. Entendeu o TST, eu pessoalmente não vejo qualquer incompatibilidade, mas entendeu o TST pela incompatibilidade. Seja porque agora nós estamos praticamente tudo PJE, mas não foi esse o argumento. O argumento é que isso viola a celeridade processual. Está lá. Inaplicável. Eu não botei o artigo da instrução normativa, uma pena. Mas está lá no PowerPoint, por isso a OJ 310 já foi modificada, já tem nova redação, a OJ, para dizer exatamente que é inaplicável. A outra novidade que nós já praticávamos e a doutrina já vinha autorizando é que o desmembramento do litisconsórcio facultativo, quando vem na inicial, lembra? Nós desmembrávamos, mantínhamos 10, dividíamos os outros em tantos processos quantos fossem, porque uma ação com muitos autores gerava uma delonga e travava a secretaria, né? A secretaria da vara fica um caos quando você tem 5.000 autores numa ação. Então, a gente muitas vezes limitava esse litisconsórcio. Hoje, o CPC é explícito que você pode fazê-lo não só na fase de conhecimento, mas também na fase de execução. Bom, nós estamos terminando este bloco e eu lembro a vocês que a gente continua no próximo bloco. Até lá.